Leia a Bíblia toda em um ano. Eu sempre tenho falado que se você quer transformar a sua vida, então convido você a fazer essas leituras diárias. E nós temos um plano, um objetivo esse ano de ler toda a Escritura, os 66 livros, que a Bíblia é composta, em um ano. E então hoje nós estamos na leitura 131. E nós estamos lendo o Evangelho de João, o livro de João, que é o quarto livro do Novo Testamento. Então você vai ter Mateus, Marcos, Lucas e o João. João é o escritor de 5 livros, dos 66, além do Evangelho, mais 3 epístolas e o grande livro conhecido, que é o Apocalipse. O João, o apóstolo amado, e nós estamos chegando no final, bem no finalzinho do Evangelho. Só tem mais um dia além desse. 132 nós encerramos. 131 a gente vai estar lendo o capítulo 18. Tá? E se você que está aqui e perdeu algum dia da leitura, eu convido para você ficar até o final e depois você vai conseguir acessar as leituras dos dias anteriores, do dia anterior e a playlist de todo esses 131 dias. João também ele vai falar da divindade, que Jesus é Deus. Então nós já chegando no final já vimos vários, acompanhamos vários eu sous, o eu sou de Jesus. Agora vai chegar o finalzinho da história, do relato de Jesus. Os 4 evangelhos sempre vai relatar a paixão de Cristo, que é os seus últimos dias ali, as últimas horas, os últimos momentos da sua vida na terra, a obra salvífica, que é então a morte, a crucificação e a ressurreição, a morte e ressurreição de Jesus. Capítulo 18 vai começar, no versículo 1, vai falar sobre a traição. Jesus é traído e é levado preso. E basicamente Jesus ele é traído por inveja. Está dizendo assim no versículo 1, capítulo 18. Depois de dizer essas coisas, Jesus atravessou com os seus discípulos o vale de Cedron e entrou num bosque das oliveiras. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, pois Jesus tinha ido muitas vezes ali com os seus discípulos. Os principais sacerdotes e fariseus tinham dado a Judas um destacamento de soldados e alguns guardas do templo para acompanhá-lo. Eles chegaram ao bosque das oliveiras com tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que ia lhe acontecer, foi ao encontro deles. A quem vocês procuram? Perguntou. Jesus o Nazareno, responderam. Eu sou, disse ele. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, eu sou, todos recuaram e caíram para trás no chão. Mais uma vez ele perguntou, a quem vocês procuram? E novamente eles responderam, a Jesus, o Nazareno. Já lhes disse que eu sou, respondeu ele. E uma vez que a mim que vocês procuram, deixam esses outros ir embora. Ele fez isso para cumprir a sua própria declaração. Não perdi um só de todos que me destes. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita do Malco, o servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse, Pedro, guarde a sua espada e volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Assim os soldados, seu comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram.
Agora Pedro vai negar Jesus pela primeira vez. Primeiro, levaram Jesus a Anás, pois era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás foi que tinha dito aos outros líderes judeus: é melhor que um homem morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esses outros discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote, de modo que eles permitiam entrar com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro teve que ficar do lado de fora do portão. Então o discípulo conhecido do sumo sacerdote falou com a moça que tomava conta do portão, e ela deixou Pedro entrar. A moça perguntou a Pedro: você não é um daqueles discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Como fazia frio, os servos da casa dos guardas tinham feito uma fogueira com carvão e se esquentavam ao redor dela. Pedro estava ali com eles, esquentando-se também. O sumo sacerdote vai interrogar então Jesus Cristo. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. E por que vocês me interrogam? Pergunte aos que me ouviram e eles sabem o que eu disse. Um dos guardas do templo, que estava perto, bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove. Mas se eu digo a verdade, por que você me bate? Então Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Então Pedro nega Jesus pela segunda vez e a terceira. É interessante um parênteses aqui, né? Que nesse ano, na verdade, se você acompanhou todas as nossas leituras, a gente sabe que Arão foi o homem eleito a ser o sumo sacerdote, né? Lá no passado. E as descendências de Arão veio se tornando, né, depois sumo sacerdote na medida que ele morreu, enfim. E é interessante que o templo estava tão corrompido que havia dois sacerdotes, sumo sacerdote, né? Anás e o seu genro, né, Caifás. E Caifás, sendo o homem, né, que era o sumo sacerdote, Anás ainda tinha o poder, né, sobre o Caifás. Ou seja, a coisa já não estava tão legal, né? Já havia uma corrupção, vamos dizer assim, né? Já no templo. Nesse meio tempo, versículo 25 de capítulo 18. Enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, esquentando-se, perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? E ele negou, dizendo: não sou. Mas um servo da casa do sumo sacerdote, parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou, ou seja, aquilo que Jesus havia falado que ia acontecer. Né? Versículo 28 vai ter o julgamento então de Jesus diante a Pilatos, né? O governador lá. E aí, versículo 28 diz assim: o julgamento de Jesus diante de Caifás terminou nas primeiras horas da manhã. Em seguida, foi levado ao palácio do governador romano. Seus acusadores não entraram, pois se contaminariam e não poderiam celebrar a Páscoa. Então o governador Pilatos foi até eles e perguntou: qual é a acusação contra este homem? Eles responderam: não teríamos entregue ao Senhor se ele não fosse um criminoso. Então leve-no embora e julgue-no de acordo com a lei de vocês, disse Pilatos. Só os romanos têm direito de executar alguém, responderam os líderes judeus. Assim cumpre-se a previsão de Jesus sobre como ele morreria. Então Pilatos entrou novamente no palácio e ordenou que os trouxessem Jesus.
Você é rei dos judeus? Perguntou ele. Jesus respondeu, essa pergunta é sua ou os outros lhe falaram a meu respeito? Acaso sou judeu? Disse Pilato. Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxe a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, meus seguidores lutariam para impedir que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o meu reino não procede deste mundo. Pilatos disse, então você é rei? Você diz que eu sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que me amam a verdade ouvem minha voz. Perguntou Pilatos. Que é a verdade? E aí, depois que disse isso, Pilatos saiu outra vez para onde estava o povo e declarou, ele não é culpado de crime algum, mas vocês têm o costume de pedir que eu solte um prisioneiro cada ano na Páscoa. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, porém, gritaram, não, esse homem não, queremos Barrabás. Esse Barrabás era um criminoso. Então assim encerra o capítulo 18. Vamos iniciar o último capítulo da leitura do dia 131 de hoje, o capítulo 19, onde temos aí 42 versículos. Versículo 1 diz, então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinho e colocaram em sua cabeça e depois puseram ele um manto vermelho. Zombavam dele, dizendo, salve rei dos judeus, e batiam no seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazê-lo aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinho e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo ouviram, começaram a gritar, crucifique-o, crucifique-o. Leve-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu considero inocente. Vou até grifar de novo aqui. Os líderes judeus responderam, pela nossa lei ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. Levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. Por que você nega falar comigo? Perguntou Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Portanto, aquele que me entregou a você tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam, se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico Gábata. Era por volta do meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo, vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique-o. O quê? Crucificar o seu rei? Perguntou Pilatos. Em resposta, os principais sacerdotes gritaram, não temos outro rei além de César. Olha o que eles estão falando. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado. Será, né, que o pessoal, olha que o pessoal chega ao ponto, né? Eles se proclamam a César e não ao único Deus, realmente para poder crucificar Jesus. E aí versículo 17 vai então em diante falar sobre a crucificação. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado um lugar da caveira, em aramaico Gólgata. Ali eles pregaram a cruz, outros dois foram crucificados com Jesus, um a cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia Jesus o Nazareno,
Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: mude a inscrição de Rei dos Judeus. E ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Depois, Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram, Jesus repartiram as suas roupas em 4 partes para cada um deles. Também eles pegaram uma túnica e ela era sem costura, tecida uma única peça, de alto a baixo. Por isso disseram em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem: repartiram as minhas roupas para si, lançaram sortes por minhas vestes, e foi o que fizeram. Pedro estavam perto da cruz, estava a mãe de Jesus, irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, que é João, né? Mulher, este é seu filho. E o discípulo disse: esta é a sua mãe. Naquele momento em diante, os discípulos a receberam em sua casa. Agora a gente vai ver a morte de Jesus no versículo 28 em diante. Jesus sabia que a sua missão havia terminado para cumprir as escrituras e disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja de vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o Espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria sábado, muito especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Assim os soldados vieram, quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas, quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram as suas pernas. Um dos soldados, porém, furou o lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. E ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos será quebrado. E olharão para aquele a quem transpassaram. Versículo 38, no finalzinho a gente vai ver então o sepultamento. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu a permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha conversado com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 36 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Seguindo o costume judaico, o sepultamento envolvera o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com as especiarias. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca lhe tinha sido usado. Como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. E a gente então encerra aqui o capítulo 19. No próximo dia de leitura, 132, nós vamos ler capítulo 20 e encerramos com o capítulo 21, né? Bem curta a leitura também. A gente vai ver a ressurreição de Jesus, né? Então aqui a gente viu todo, né, o finalzinho, né? Jesus sendo traído, preso, sendo interrogado, né? A gente vê então aqui a profecia se cumprindo, né? Jesus dizendo em pouco tempo que Pedro negaria, e a gente vê então todo
o julgamento ali, né, na negação, o julgamento, a humilhação que fizeram com Jesus. E então Jesus vai ser condenado à morte e ele é morto numa cruz. E ele é sepultado. Então, capítulo 20, versículo 1, vai falar, né, na próxima dia de leitura, sobre a ressurreição de Jesus, né? E aí a gente encerra no capítulo 21, né? Então vamos ler 20 e 21, se Deus permitir, no dia 132 a leitura. Ao encerrarmos esse livro, nós iremos ler 1 Samuel, que é Velho Testamento. Quero convidar então você a fechar os seus olhos e acompanhar comigo a uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui mais um dia de oportunidade que o Senhor nos concede a lermos todos esses períodos, Pai, até aqui que o Senhor nos sustentou. Espero que a Tua palavra crie em nós, Pai, fé e esperança, Pai, e amor, e nos ajude, Senhor, a seguirmos com todos esses dias de leitura que há ainda de vir, e que essas suas palavras possam estar gravadas em nossos corações, Pai. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra, Pai, e nós lermos em nossa língua. Abençoe, Pai, esse plano de nós lermos toda a Bíblia. Nós contamos com o Senhor, Pai. Pedimos uma noite abençoada, que o Senhor nos guarde e proteja. No nome santo de Jesus, amém. Bom, obrigado por você estar aqui acompanhando, né, todos esses dias, 131 dias. Espero que as palavras de Jesus possam estar, né, te abençoando, criando mais fé em você. E eu quero então convidar você a deixar seus comentários, suas perguntas, dar um joinha aqui e também se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever no canal. Aqui vai aparecer uma imagem minha no meio, redondinha. Você clica, se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser notificado. 2 cards vão aparecer, um aqui do dia da leitura anterior e o outro da playlist toda. Na descrição desse vídeo você encontra uma área de membros para leitura diária, né? A leitura diária em um ano. Ali você pode ir no teu ritmo e tem outros materiais mais por um pequeno valor, se você quiser se inscrever. Bom, Deus te abençoe, espero que você esteja aqui comigo nesse encontro diário amanhã para finalizarmos o livro, o Evangelho de João. Até mais, se Deus quiser.